Cadê? Pode perguntar, pode perguntar. Já posso? Pode. Na última aula de imagem, o Sato disse que existem amostras que não absorvem bem o raio-x, especialmente amostras biológicas, obviamente com exceção do tecido ósseo. Então me veio a dúvida, se as amostras biológicas elas não absorvem tão bem o raio-x, por que o raio-x ele é tão danoso a esse tipo de amostra? Ótima pergunta. Alguém quer arriscar responder? Primeiro, vou quebrar em duas também, então. Então, eram duas perguntas. Quanto o material biológico absorve de raio-x? Então, por que o material biológico absorve pouco raio-x em relação ao osso? Primeira pergunta, por que o material biológico absorve pouco? Segundo, vou botar por que causa dano de radiação. Esse é o nome técnico para o que você falou. Sim. Alguém quer arriscar? Primeira parte. Olha, tem 3. Meu nome é Pedro. Eu vou arriscar só a primeira. Porque, como a gente viu, eu esqueci de quem foi a aula. A seção de choque, da absorção, ela é proporcional a Z ao quadrado, se eu não me engano, ou Z ao cubo. Então, como nos tecidos biológicos, em geral, você tem números atômicos menores, carbono, hidrogênio, vai ter uma absorção reduzida. Em relação ao tecido ósseo, por exemplo, que tem elementos mais pesados. Tá claro para todo mundo? Tá certinho? Mas a gente que decide se vale prêmio ou não. Essa tá muito fácil. É que a gente só tem 10 coisas aqui para dar, gente. Alguém quer mais comentar? As pessoas que... Quer complementar? Alguém? Senão, a segunda pergunta é o dano de radiação. Por que o raio-x causa dano em tecido? Não é pelo prêmio, não. É só pelo exercício. São duas coisas diferentes, né? Tem a absorção pelos átomos, só que, nesse caso, por exemplo, o dano de radiação na nossa pele nas ligações, no que está acontecendo aqui no tecido do que está ligado. Então, ele não está danificando os átomos, ele está danificando essas ligações que são relativamente fracas. Não está muito correto. Passa lá. Quem quer? Acho que a gente vai ficar difícil passar os microfones. Pode gritar, a gente não está... Essa parte não é... Relacionado com a ionização dos elétrons. O caminho está certo, tem mais. A gente tem que relacionar... É um evento que ocorre com a probabilidade baixa, mas mesmo assim causa muito dano. Gera câncer. Pode gerar câncer. Pode ocorrer a formação, tipo, com ataque numa célula, formar um radical livre, no qual, se tiver muita concentração de raio-x ou radiação ionizante, pode ter câncer. Mas, no caso, não é só tomar radiação que tem uma danificação no tecido. Tem que tomar muita dose de radiação, de raio-x, senão não teria ninguém trabalhando. Está no caminho, está faltando alguma coisa. A última, 2 tentativas aqui. Irmão, cadê? Passa o microfone sem fio. Cadê o microfone sem fio, gente? Então fala. Posso falar? Pode. No caso experimental, eu acredito que seja porque eu tenho um alto fluxo, principalmente em síncroton, então eu tenho um aumento da temperatura, e o que vai acontecer com proteína é a denaturação dela. Isso tudo que vocês falaram acontece, só que a pergunta fundamental é: absorve pouco e mesmo assim causa muito dano. Posso falar? Tem um efeito multiplicador aí. Acho que eu lembrei. Quem perguntou não pode responder. É que eu acho que eu lembrei, mas eu não sei. Então tá, ela absorve pouco e mesmo assim causa dano. É porque o raio-x ele atua diretamente no DNA, é isso? Tem um pouco mais
Interação da radiação com a matéria. O que acontece Tá. depois que absorve? Eu acho que talvez, tu falaste de ter uma pouca probabilidade, não tem absorção, mas tem espalhamento inelástico e tem outros fenômenos que perde energia. E quando ele perde energia, a maior parte da célula, na verdade, é água. Então, quando ele perde energia para a água, essa água aumenta de temperatura e aí... O caminho é esse, deixa eu explicar. É um evento raro você fazer uma absorção fotoelétrica. A seção de choque de absorção fotoelétrica, a gente fala, é baixa, mas ela é relativamente alta em relação a... Ela é baixa em relação a um elemento de alto número atômico. Mas ainda acontece bastante. Se você botar um raio-x, nem tudo é transmitido, grande parte é absorvida. Quando você tem um tecido grande o suficiente, se eu quiser atravessar 10 kV em mim, vai ser tudo absorvido. Então, ele é pouco absorvido por átomo, mas é o que o Sato falou, você tem que considerar o caminho todo que ele está percorrendo. Então, esse é um fato. O segundo é que o dano causado pela radiação não é só na absorção fotoelétrica, o efeito primário, mas o que acontece depois. Quando você arranca um elétron de 9 kV, lá, um elétron profundo, por exemplo, do carbono tem 280 eletronvolts. Isso é muita energia. A energia térmica é 25 mil-eletronvolts. Acontecem vários fenômenos, você emite vários elétrons. Vocês ouviram falar do elétron G? Pode ser um elétron G com 200 eletronvolts, um pouco menos. Esse elétron G vai acertar outro átomo, vai arrancar mais elétrons. Isso gera uma cascata de elétrons de alta energia que vão causando muitos danos. Então, vai ionizando. Então, você ioniza vários átomos. Não é só o átomo que absorveu, é tudo que acontece depois. E é isso que tem esse efeito cascata multiplicador, que aí, apesar de ser um fenômeno relativamente de baixa probabilidade, causa um dano muito grande. Mas eu acho que aí entra a primeira resposta, porque isso acontece em qualquer material. Todos os Grafite faz a mesma coisa e grafite não Todos os estraga. materiais. Mas por que estraga um material biológico é mais suscetível a isso do que grafite? Que as ligações são mais sensíveis a Não, isso. mas todos os materiais sofrem dano de radiação. Todos os materiais sofrem dano de radiação. O material biológico, um sistema vivo, a gente tem vários mecanismos que recuperam danos de radiação. A gente recebe dano de radiação de ultravioleta o tempo todo. Só que os materiais de baixo número atômico, quando você forma ligações químicas, você é muito mais suscetível, você quebrar uma ligação química num grafeno, é uma ligaçãozinha, o material continua mantendo a função dele. Num material biológico, uma ligação química, você acaba com a função do material, ou você cria uma função nova quando você tem um radical livre. Então, você é muito mais sensível, porque uma ligação química pode ter um efeito muito grande, muito maior do que um material inorgânico, que se você quebrar poucas ligações químicas, você não altera muito a estrutura do material. Está mais ou menos? Alguém quer complementar? Gente, isso é uma discussão. Nem todo mundo vai saber a resposta de tudo. Gente, eu sei que o pessoal ficou falando de células, de DNA e tudo, mas lembrem do que a gente está vendo aqui. A interação do raio-x e das ondas são com os átomos, mesmo com os elétrons. Então, não é para... Muitas vezes a gente fica pensando, vai danificar o DNA, mas passa por onde primeiro? Passa pela absorção. Lembra quais os efeitos, quais são as interações da radiação com a matéria? É a absorção, é o espalhamento Thomson, o espalhamento inelástico, acabou por aí. Tudo são esses três. Não tem mais outras coisas aparecendo assim, debaixo da manga, que a gente não falou. Então, tudo que você tem que pensar dessas interações da luz ou de raio-x, passam por esses efeitos. Certo? Então, no caso que o Túlio estava falando, tu passa com um raio-x de 8.000 eletronvolts. Quantos eletronvolts precisa para arrancar um elétron de um carbono? É o quê? 200? O mais profundo é 200. Vai sobrar quanto? Vai sobrar um elétron que absorveu esse fóton, vai sobrar 7.000 eletronvolts para ele sair voando da onde ele está.
A interação dele, a seção de choque do elétron, ela é muito, muito, muito maior que os fótons. Então, ele vai sair com uma velocidade grande, ele vai acabar com o resto da amostra por ali, por perto. Lembra que o Wendell falou quanto que tinha que ser, quantos nanômetros que já não, o elétron não saía mais da amostra dele? Ele falou que 1 nanômetro já não conseguia mais detectar aquele elétron. Então, sai o elétron dali, ele vai excitar os outros elétrons, vai arrancar um monte de elétrons. Então, se tu pensar, se tu somar todas as energias de um carbono, por exemplo, tem 2 elétrons na camada S e os outros já estão ali na próxima camada, você não chega até 1000 eletronvolts aí. Você conseguiria arrancar todos numa sentada só. Não acontece isso, porque é um efeito probabilístico, mas você vai acabar com as ligações que estão por ali mesmo. Ok? Então, pensem sempre em nível atômico, pensem sempre nos elétrons que estão acontecendo. São esses efeitos que estão acontecendo, e é isso que a gente está querendo mostrar para vocês. Ok? A gente precisa de um mediador aqui para a gente controlar não só as perguntas, como as respostas, senão a gente não vai responder nada. Ó, tem uma pergunta que veio daqui. Qual é a influência do raio do anel de armazenamento na emitância da luz síncrotron? Qual a necessidade de ter equipamentos tão grandes? Alguém arrisca? Vale um caderninho. A Ingrid quer responder. Pode falar. Tem a famosa regra do vestibular, tem 2 pimentas no quibe? Não. Habib me vê um quibe, que é o raio que uma partícula faz perante campo elétrico. Então, quanto maior o raio, menor precisa ser o campo magnético para fazer a partícula girar. Falei meio errado. Se você quiser fazer a partícula girar num raio muito pequeno, você tem que ter um campo magnético muito maior do que teria para um raio maior. Você respondeu, então, relação entre diâmetro do anel e o campo magnético no dipolo. Isso. Então, máquinas grandes... Não precisa de um campo magnético tão grande. E aí? Mas a pergunta aqui é a emitância. Faltou conectar com a emitância. O caminho estava bom, Tá. Ficou claro para todo mundo por que a máquina grande tem essa relação com o campo magnético? Ó, todo mundo com as anotações. Agora não vale. Eu achei que era pelo caderninho das anotações. O que a Liu Lin falou, que a emitância é um... Vou falar besteira. Que a emitância é um balanço entre o efeito que excita e o outro que amortece. Então, acho que com um diâmetro maior, né, um perímetro maior, na verdade, é possível ter um balanço melhor entre os instrumentos, né, que são inseridos, os IDs, que amortecem e que excitam. Então, você consegue ter mais dos que amortecem e, por isso, ter uma estabilidade de feixe melhor. E isso vai dar uma emitância melhor e um brilho... Emitância menor e um brilho melhor. Está indo, mas está confuso. Ô, Lil, você quer esclarecer? Só para... Alguém passa o microfone, senão a gente não sai da pergunta. Porque... lembram que a gente falou que quanto mais dipolos pequenininhos, menor a imitância? Porque justamente o grande pulo das máquinas de 4ª geração é fazer muitos dipolos pequenininhos, né? E entre esses dipolos precisa de pôr mais focalização, né? Então, quanto maior a máquina,
Aliás, quem falou aqui do raio do dipolo, o dipolo, a circunferência da máquina, só uma fração pequena dela é formada pelos arcos. A maior parte da circunferência é formada por retas. Então, quando você diminui o raio do dipolo ou aumenta, não influencia tanto assim no perímetro da máquina. Mas o número de dipolos, sim. Quanto mais dipolos, você precisa de mais circunferência, porque você precisa pôr focalização entre eles, né? Você precisa pôr quadrupolo, sextupolo, trecho reto. Então, por isso que máquinas maiores tendem a ter imitância menor, porque quanto mais ímãs, né, mais elementos, maior a máquina. E para conseguir imitância pequena, precisa muitos ímãs, né? Precisa muitos dipolos. Exatamente. Entenderam, gente? Deu para entender? Ó, eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu consultei a comissão aqui, eles falaram que a resposta do Z quadrado vale um prêmio. Então a gente vai... Não, um chaveiro, né? Chaveiro? Pô, valeu chaveiro, né? Chaveiro não, é um imã de geladeira. Ó, essa aqui... Hã? É para todo mundo, vale prêmio também. O que pode acontecer no sentido de um acidente no VX e no Sirius? Um acidente de radiação. É possível? Qual a diferença entre o síncrotron aqui e uma usina nuclear? As duas coisas estão produzindo radiação. Se acontecer um acidente aqui, o que acontece? Continua tendo radiação? E eu continuo emitindo raio-x? Se der um terremoto e cair o prédio? Isso. Gente, isso é uma coisa que todo mundo, muitas pessoas perguntam. É uma fonte de radiação, não é uma usina nuclear que ela não desliga nunca, não é uma fonte radioativa que está emitindo radiação o tempo todo. É como se fosse uma lâmpada. Tirou o plug da tomada, parou de emitir raio-x. Tudo bem? Hoje, por exemplo, aconteceu, vocês viram na hora que piscou a luz aqui dentro, acabou a energia elétrica, caiu o feixe lá dentro, parou de produzir raio-x. Eu só estou reproduzindo essa pergunta porque isso é algo constante que a gente ouve. Eu só ia dizer, então... Alguém tem mais alguma pergunta? Então não tem perigo de virar o Hulk? Vale um lápis lá. Não. Mais perguntas? Não, mas senão a gente não sai daqui, né? Tem que ter mais perguntas. Pergunta, resposta curta. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Oi, pode falar. Por exemplo, voltando à questão dela sobre matar a amostra. Dano de radiação. Isso. Quando eu meço uma proteína em laboratório, por exemplo, uma máquina de laboratório, eu ainda continuo tendo uma energia alta. Só que eu consigo medir uma amostra durante 15 horas e eu não danifico ela. Então, aqui no síncrotron, eu tenho uma correlação muito alta com o dano na amostra voltado ao fluxo ou número de fótons que eu tenho, certo? Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar? Qual é o parâmetro importante? Tempo e fluxo. Como que a gente usa as duas coisas? Quando a gente vai... Dose. O importante é a dose de radiação. Você pode fazer o mesmo experimento com uma fonte de baixa intensidade e contar por muito tempo, ou você faz uma fonte de alta intensidade e conta pouco tempo. Você pode fazer o experimento com a mesma dose, um muito rápido, um muito curto. Você vai ter os mesmos danos. Então, na sua fonte, se você expor a sua amostra num tempo muito grande, você também vai ter os mesmos danos de radiação, se você entregar a mesma dose.
Mas minha pergunta é, normalmente num síncrotron, um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente põe, por exemplo, material biológico é esse, certo? Um alto fluxo no intervalo de tempo. É solução numa alto área. fluxo, não é problema não. Depende da situação, mas ok. Acho que era isso. A ideia é medir antes de destruir. Num limite extremo, como você consegue ter alto fluxo, você mede muito rápido. Então, você mede antes de causar danos de radiação que comprometam o seu resultado. Mas dano de radiação acontece o tempo todo. Então, você tem que medir rápido o suficiente, isso é o que permite nos Sirius, e, às vezes, medir um fluxo de amostra. Então, você tem cristais pequenos que ele vai dar dano de radiação, mas cada hora eu meço ou eu meço um líquido. Então, existem técnicas que exploram o fato de você ter muita dose em pouco tempo, você ter alto fluxo, que você pode minimizar esses problemas muito melhor até que você faz numa fonte convencional. Como você integra por muito tempo, você é suscetível a outros problemas, tudo balançando, sua amostra sai da frente. Então, o dano de radiação é uma limitação, mas tem outras coisas. Túlio, posso complementar rapidinho? Ó, a gente tem, então, principalmente no caso de cristalografia, é uma coisa que as pessoas se preocupam muito, e eu fui muito questionada isso também, eu sempre sou questionada quando eu apresento a linha. A gente vai ter possibilidade de fazer os experimentos super rápido, como o Túlio falou, que na cristalografia serial, que é o que já se faz no Free Electron Laser, por exemplo, porque lá você vai queimando mesmo as amostras que vão passando, não tem jeito. Você adquire e antes ela já morreu, mesmo que seja um cristalzinho. E tem as vantagens do síncrotron de você poder variar a energia. Além disso tudo, você pode fazer o experimento rápido, a temperatura ambiente e acompanhar reações. Então, são 3 coisas que são plus, ainda além da vantagem do microfoco e alto fluxo. E outra coisa é que a gente pode controlar isso muito bem também, que a gente tem filtros e atenuadores, por exemplo, nas linhas. A gente está, pelo menos no projeto da Manacá, você pode diminuir o fluxo quanto você quiser, se você precisar fazer uma coleta mais longa, porque você quer ver um processo que pode acontecer no seu cristal, ou você não quer que ele estrague, porque você quer coletar depois em outro lugar, isso também vai ser possível, já é possível. A gente tem filtros aqui também, lá na Manacá, por exemplo, vai ter. Para outras linhas, isso também, eu acredito que você pode remediar isso quando não usar muito a seu favor. Então, é um medo, mas não é tão ruim assim. Como você, é que eu entendo também, você fala, putz, meu cristal, cara, custou tão caro. As pessoas têm attachment, né? Você fica ligado? Você olha o bebezinho crescer. Acho que apela para o instinto maternal de todos, né? Então, assim, você vai colocar lá e vai deixar ele fritar, né? Mas não se preocupem, é um problema, mas tem como remediar, e a cristalografia serial é uma maneira de aproveitar disso. No síncrotron, a gente não vai queimar tão rápido que nem no Free Electron Laser, então a gente pode até coletar mais de uma imagem por cristal, quando está passando no jato, a gente vai ter jato também. Mas é um medo comum, que nem a da explosão da radiação, mas não se preocupem. Gente, tem uma pergunta aqui extremamente importante, que é: a agenda dos Sirius está aberta? Não. Mas para que ela abra o mais rápido possível, a gente tem que liberar a Liu, porque ela vai lá ligar a máquina dos Sirius. Liu, então a gente dá conta das perguntas agora de máquina. Obrigada, viu? Bate palma pra ela. Vamos tentar ser breve, né, nas respostas. Resposta breve, eu vou tentar. Eu sei que eu sou o mais enrolado. Essa é legal. Qual é a diferença entre o efeito Compton e o efeito de absorção fotoelétrica? Alguém quer responder? Pode falar, pode ir. Levanta e grita. Não. Espalhamento inelástico e absorção fotoelétrica.
pode complementar com o espalhamento elástico, já que você está falando? Já que, né? Agora o elástico. Elástico e inelástico, que acho que misturou um pouquinho as coisas aí. O espalhamento elástico é quando o fóton não perde energia, ele simplesmente, como explicar, ele balança o elétron, e o elétron, balançando, ele emite esse fóton em outra direção. Agora, o espalhamento inelástico é o espalhamento côncavo. Não? Tá, vale, gente. Vale. Só para esclarecer, você pode... Pensa o que entra e o que sai. Espalhamento elástico e inelástico, entra fóton e sai um fóton. No espalhamento elástico, que é a base da difração, todas as técnicas que vocês viram, você muda simplesmente a direção do fóton. A energia que entra e que sai é a mesma, mas muda o momento porque muda a direção. Então, o momento muda por uma mudança de direção. Espalhamento inelástico, você muda a direção e muda a energia. Então, ele sai com uma energia diferente da que ele entrou. Tá claro? Isso é inelástico. Compton é um dos possíveis tipos de espalhamento inelástico. A gente não cobriu ainda todos eles, mas Compton é um dos possíveis mecanismos de espalhamento inelástico. Vamos para a próxima. Olha só a ficha acabando. É uma pergunta sobre estrutura eletrônica. Sendo que o gap entre a banda de valência e a banda de condução é da ordem de alguns eletronvolts, como que na fotoabsorção o elétron pode ser apenas elevado à banda de condução e não emitido, sendo que a energia absorvida por este, advinda do fóton, é da ordem de kV, muito maior que o gap. Alguém tem uma mistura bem grande aqui de coisas. Alguém quer esclarecer? Alguém quer? Eu vou ter que quebrar isso em perguntas. Deixa eu quebrar isso aqui de uma forma. Não, você não. O que a gente mede num experimento de fotoemissão? Está falando de duas coisas aqui. O gap é curto e na fotoabsorção o elétron pode ser apenas elevado à banda de condução e não emitido, sendo que a energia absorvida por esse, advinda do fóton, é da ordem de kV, muito maior que o gap. O que a gente mede num experimento de XPS, de fotoemissão, quando a gente está sondando os níveis, os elétrons de valência, a banda de valência? O gap seria dos elétrons na posição, das últimas posições da banda de valência, migrar para para a banda de condução. Aí tem esse gap. Mas a gente consegue fazer isso com raio-x? No caso, na medida só consegue ver a borda da banda de valência em 2 eletronvolts perto do nível de energia de Fermi. No caso dos outros níveis, por exemplo, os orbitais nos orbitais P3D, uma energia muito superior que faz com que os elétrons são ejetados para o nível de vácuo. Não seria como se fosse uma tá emissão. Confuso, eu vou ter que esclarecer. Alguém quer? O que a gente mede com espectroscopia de fotoemissão? A gente mede estados ocupados ou desocupados? Estados ocupados. Ocupados, certo? E onde que vai o elétron depois que acontece o fenômeno de fotoemissão? A nível de vácuo. Ele vai embora. Tá claro que é isso? Quando a gente faz o que vocês viram hoje de XPS ou ARPS, que é a fotoemissão resolvida em ângulo, você mede a densidade de elétrons da banda de valência. Você não mede a banda de condução. Nesse experimento, você não consegue ver onde está a banda de condução. Você pega esse elétron, arranca ele, e pela energia do elétron, você infere a energia que ele tinha lá na banda. Pela diferença de energia do fóton, que você sabe quanto era, e a energia do elétron que você mediu. Está claro isso?
Está claro para quem fez a pergunta? A fotoabsorção. Quando a gente faz uma absorção de raio-x? Deixa eu perguntar um pouquinho. Peraí. Quando a gente faz... Agora, eu falei de fotoemissão, absorção de raio-x. A gente foi a primeira aula, né? Absorção de raio-x? Foi... Gustavo. A gente vai ter ainda absorção de raio-x, né? A gente o não falou Santiago, ainda da sim, o técnica Santiago de absorção. Ah, por isso que está meio confuso. O Gustavo falou um pouquinho, mas o Santiago é quem? Bom, deixa eu responder isso. Para quem perguntou, a absorção de raio-x, você pega um elétron profundo, um S, 2S, e coloca na banda de condução. Então, a medida de absorção, ela vai sondar os níveis desocupados. Você usa os níveis internos para sondar a banda de condução, os níveis desocupados. A fotoemissão, você arranca um elétron e sonda os níveis ocupados. Para quem perguntou... Não, é porque vai ser amanhã a aula, eles não tiveram aula ainda. A gente falou na primeira aula lá, da matéria. Dá um microfone. 9.000 eletronvolts, você está gastando os 9.000 eletronvolts para tirar ele lá do fundão, lá perto do núcleo, passando o gap, se o gap existir, se for um isolante, um semicondutor, e chegando lá na banda de condução. Então, você gasta os 9.000 eletronvolts, sim, para sair lá dos cafundó do átomo e chegar lá na banda de condução. Se o seu fóton for uma absorção numa borda de baixa energia, no visível, por exemplo, o pessoal faz absorção no visível, você vai sair logo abaixo do gap para cima do gap. Mas se você tem absorção, o efeito é ressonante, a energia é tal que dá suficientemente para ele sair da onde o elétron estava, promover da onde ele estava, para o primeiro nível desocupado permitido. O pessoal vai mostrar para vocês que nem tudo é permitido. Vocês vão ver. Vai ter uma aula disso amanhã. Beleza? E aí, se não tiver claro, a gente responde de novo. Mas, como a gente falou, tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você está com uns 9 kV, você está arrancando elétron da banda de valência, todas as coisas acontecem, e você escolhe qual que você quer medir. Tem mais uma legal? Alguém tem alguma pergunta enquanto a gente está selecionando a ordem aqui? É porque a gente está com medo de não dar tempo, a gente está fazendo uma ordem de perguntas. Obrigado. Uma pergunta hipotética, não sei se seria um fenômeno real. No caso, vocês usam a aceleração dos elétrons, a velocidade relativística, para gerar radiação síncrona, correto? Mas, no caso, se vocês usassem, por exemplo, os campos dos dipólos para desacelerar esses elétrons, essa diferença de energia ela também não seria emitida na forma de radiação? Se sim, vocês usam ela para alguma coisa? Todo mundo ouviu a pergunta? A gente pode produzir radiação se a gente desacelerar os elétrons. A gente usar os campos para desacelerar os elétrons. Pode. Isso acontece, a gente pode desacelerar batendo todos os elétrons na parede igual aconteceu aqui, enquanto vocês estavam tendo aula, acabou a energia dos dipolos, os elétrons provavelmente bateram na parede e geraram um monte de radiação, inclusive radiação de altíssima energia. 1,37 gigaelectronvolts pode ter saído fótons com 1,37 gigaelectronvolts. Mas não é uma fonte contínua, você não vai operar assim o tempo todo. Se eu fizer um experimento desse que você está falando, eu perdi todos os elétrons, acabou meu experimento. Eu não posso gerar continuamente radiação fazendo isso. Acelera a centrípeta, né? Você tem que fazer ele bater em algum lugar. É possível, não é interessante para fazer uma fonte de raio-x. Certo?
A radiação síncrotron depende da partícula que está sendo acelerada? Essa é uma pergunta muito legal. Se eu colocar positron ao invés de elétron, olhando para a radiação síncrotron, a gente consegue ver alguma diferença? São elétrons relativísticos com desvio da trajetória que emite luz. Se você muda a partícula... Quem falou? Oi? Tem prótons relativísticos. Você lembra que o conceito de... a fonte síncrotron radiação síncrotron é radiação produzida por cargas ultrarrelativísticas. Você pode ter próton, elétron, positron, qualquer partícula carregada, desde que você consiga dar energia suficiente, que ela é ultrarrelativística, quando ela mudar a trajetória, ela vai emitir luz síncrotron. E o espectro vai ser basicamente indistinguível, desde que você tenha as mesmas energias. Lembra que o espectro depende da energia da máquina, né? Então, partículas de mesma energia, você não consegue distinguir. E tem síncrotrons que têm pósitrons. A única diferença é que ele gira para o lado contrário dos elétrons. Tem um anel em Cornell, que você tem pósitrons e elétrons em 2 feixes, na mesma rede magnética, 2 tubos, os pósitrons para um lado e os elétrons andando para o outro. E os 2 estão produzindo luz síncrotron. Qual a vantagem disso? Isso era um anel antigo de colisão. É um anel que você estudava colisão elétron-pósitron, e eles reutilizaram para você produzir luz síncrotron. E a diferença é que, como o pósitron anda no outro sentido, se vocês olharem, as linhas de luz aqui estão todas no mesmo sentido. Lá você tem linhas nos 2 sentidos, assim. Nossa, é bem diferente. A bagunça só deve ser maior. Vamos para a próxima. Tem uma uma pergunta? Grita. Bom, aceleradores lineares. A gente também tem acelerador linear. Tem uma fonte de radiação diferente, vocês não ouviram falar, chama Free Electron Laser, que é baseada em linacs muito grandes, e aí ela produz radiação de altíssima intensidade, muito mais do que a gente consegue com o síncrotron, e ela é pulsada. Então você consegue ter resolução temporal na ordem de dezenas de femtosegundos. É uma intensidade altíssima, totalmente coerente, muito alta, mas gera pulsos. Então, você tem vantagem de fazer difração e espectroscopia com resolução temporal, e você tem a vantagem de ter um fluxo muito alto, extremo. E aí, dose de radiação é muito alta, todas as coisas. Mas são máquinas complementares. Você faz coisas adicionais, nem tudo que você faz no síncrotron você faz lá, e vice-versa. Próximo tema. Aqui. Pergunta bonita, dividida em 3 partes, bem formulada, e vamos para a plateia. Qual é a diferença entre espaço real e espaço recíproco? Nossa, a diferença não. Aí é difícil. Lá. Bom, o espaço real... Tá ligado? O espaço real é o espaço que a gente reconhece no caso tridimensional. E o espaço recíproco é a transformada de Fourier, no caso do espaço real. Já está ganhando lápis, hein? Tem que valer mais, né? Vai ganhar. Espera aí, que vai além, mas já está certinho. O espaço real é onde está a sua amostra. O espaço recíproco, na verdade, é onde o detetor vai captar os pontos de difração e ele vem de uma transformada. O que é? A sua amostra está no meio do caminho. Ela está interagindo com a radiação, o raio-x, que está tudo no real, e a gente está obtendo um sinal ali no detetor, que, na verdade, é uma matemática que é feita dentro da amostra para transformar a interação do raio-x com a estrutura cristalina da sua amostra naqueles pontinhos. Aquilo lá a gente chama de espaço recíproco. Então, hoje o Guilherme mostrou, todos aqueles pontinhos que ele colocou ali são as medidas, né, as possíveis pontos de difração, que é o que a gente mede, é o que a gente tem como dado ali no difratograma, mas isso a gente tem que processar para voltar na estrutura cristalina da sua amostra. Fui mais claro ou só piorei?
Então, a outra parte. Quando obtemos um difratograma e os parâmetros de célula unitária, esses dados se referem ao espaço real ou recíproco? Eu não entendi. Quando obtemos o difratograma e os parâmetros da célula unitária, esses dados se referem ao espaço real ou recíproco? Os dois, depende do que você quer. É tipo... Isso aqui é sempre no real. Quando são o difratograma e os parâmetros da célula unitária. Tipo, o difratograma é no espaço recíproco, né? Já começamos a responder. Você ganha no real. O difratograma, então, você vai pegar aquele sinal do detetor e plotar seu difratograma. Então, você ainda está no recíproco. Mas a hora que você obtém o seu parâmetro da célula unitária, esse é o real, é do seu cristal. É possível fazer análises de saques de sólidos ou apenas suspensões? Alguém com experiência em saques? Sim ou não? Ao arriscar? Se pode fazer análise de... Depois que a pessoa fez a pergunta, se ela se convenceu com essa resposta. Ah, tá. Ali, ó. Tem algumas... Ah, já que você respondeu? Sim ou não? Pode fazer em sólido e em líquido, mas tem que ter uma espessura adequada para poder transmitir. Vale um lápis, né? Isso. Tá claro para todo mundo? Pode ser sólidos. A pessoa que perguntou está convencida Quer das complementar, respostas? talvez, a pergunta? Oi, Ingrid, é você? Não, porque não é a nossa Ingrid, é a Ingrid estudante, entendeu? Pode perguntar, a gente explica de novo. Ó, eu tenho uma pergunta. Terminou aí? Terminei. Tem uma pergunta bem capciosa aqui. Vixe. Se o fóton não tem massa, como tem momento? Alguém se arrisca? Oi? Legal. Todo mundo ouviu? Quer responder? Beleza, acho que os dois complementam bem a resposta. É um fenômeno quântico, e o que relaciona o momento de um fóton? Fóton é uma partícula que está sempre em movimento, então ela não tem massa de repouso, mas ela tem momento linear, que está relacionado com o comprimento de onda. Então, é aquela coisa da dualidade onda-partícula da mecânica quântica. Isso é algo que, assim, porque é. É a mesma coisa perguntar, sei lá, por que você vê uma cor daquela cor. Assim. A gente tem que... Momento é algo mais fundamental que velocidade. A gente tenta, para alguns casos, momento é a massa vezes a velocidade, para vários outros, não. Mas vai ficar muito...
Tem mais alguma? Alguém quer perguntar alguma coisa ou complementar essa? Essa pergunta é bem difícil, a gente pode ficar bastante tempo falando dela. A mesma incongruência, valeu, Deus. A mesma incongruência valeria para energia. A gente está falando de energia o tempo todo. E não dá para falar mv ao quadrado sobre 2 para o fóton. Então, assim, como o Túlio falou, sinto muito, gente, mas é porque... Em mecânica quântica, você nem fala se é onda ou partícula, você fala que é um quanta que carrega energia, momento angular, e é isso. Ele é um pacotinho de energia, um pacotinho de momento, um pacotinho de momento angular, e ele transporta isso. E eu acho que tem uma coisa... e fótons. Se a gente quiser forçar a barra num ponto mais fundamental, você vai ter sempre conservação de energia, certo? Se você deu energia para gerar fótons, quer dizer que esses fótons estão carregando energia. Isso é fácil de apreender. Mas a gente sabe também que tem uma relação entre energia e momento. Não é no caso do fóton, não é via massa, mas então... Tanto é que o fótons também tem conservação de momento, conservação de energia e conservação de momento angular. Para o fóton funciona tanto quanto, é tão básico quanto em mecânica clássica. Mas é mais difícil ter o feeling físico da coisa, com certeza. Bom, excelente pergunta. Tem alguém... quem fez a pergunta quer se identificar? Ou não quer? Vale um caderninho. A pergunta é muito boa. Vale um caderno. Não foi o do gato, não. Foi. Ninguém quer o caderno? Foi o do gato. Foi o do gato? Fogo amigo. Fogo amigo. Fogo amigo. Menino. Pois é. Pode isso? A do gato, o ano que vem, vai estar aqui, ó. Já. Prata da casa. Tem 3 perguntas aqui que são... Interação, radiação, matéria, a primeira aula é sua. Ano que vem. Tá anotado, hein? Tá anotado aqui. Fazendo passar vergonha em HD, né? Menino. Tem 3 perguntas relacionadas aqui. E eu vou tentar colocar de uma forma que a gente responda as 3 ao mesmo tempo, que é a diferença entre XPS e ARPS. Qual informação a gente tira com XPS e qual informação a gente tira com ARPS? Quando a gente faz uma fotoemissão resolvida em ângulo. Então, a primeira coisa, qual informação a gente obtém com XPS? Tem 2. Tá, um complementa o outro. Sem cola, só de memória. Que no XPS eu não registro o momento angular, no ARPS eu registro também o momento angular. Ah, que bonitinho. Ai, Antônio, vai ganhar um lápis. Não é o momento angular. A gente usa resolução angular. Quer falar? No caso... Informação de XPS. O que a gente aprende com XPS? No caso do XPS, no caso de XPS, você proba os elétrons das camadas mais internas. Com isso, você consegue medir energia de ligações, estados químicos, se, por exemplo, é ferro mais 3, ferro mais 2, e etc. No caso do ARPS, você tem a medida da forma das bandas de valência e da banda de condução mais próxima da banda de valência, em vez de ser os níveis mais internos. Quase. Falta só um pouquinho, mas já vale um caderno. Nossa. Alguém quer complementar? O que ele falou está quase. XPS, tipicamente, a gente sonda os níveis profundos, os níveis isolados do átomo, lá 1s, 2s, 2p. ARPS, a banda de valência. No XPS, o sinal da banda de valência também está lá. O ARPS tem alguma coisa especial, que não é só a densidade de elétrons na banda de valência, mas o que você tira quando você tem informação angular.
Quando você mede o ângulo que o elétron sai, não só a energia. XPS a gente mede a energia que o elétron sai, a ARPS a gente mede energia e ângulo. O que a gente ganha com isso? Beleza. Lembram disso? Você mede a dispersão dos elétrons. Qual é a energia e momento dos elétrons? Relação energia-momento dos elétrons. Não é o princípio de certeza, está relacionado. Mas beleza? Aproveitando esse tópico, o que é a Peraí, zona deixa eu de distribuir Brillouin? Uma pergunta, hein? Quem que respondeu a dispersão? Tá todo mundo ganhando. A gente tem que dar uns caderninhos, né? Tá sobrando caderninho. Vamos trocar. Eu prometi o caderno e peguei o outro. Peraí, então me dá aqui que eu vou dar um para Ingrid. Vale que é caderno. a pergunta do espaço recíproco. E o que é a zona de Brillouin? Cadê aí? Pergunta Gente, curta, resposta faz rápida. conta, tá? Zona de Brillouin. É um pouco técnica e bem específica. Algum físico de matéria condensada? Ninguém? Oi? Célula unitária do quê? Tá quase. Não, quase. Quase. Tá perto, né? Alguém quer? Oi? Aham. Em que... A célula de onde? Agora todo mundo... Que é o espaço recíproco, a gente tem certeza. Quer complementar, Wendel? Bom, a zona de Brillouin, o análogo com o espaço real, né, no espaço real você tem que, né, como a gente falou, que a menor célula que você consegue preencher todo o espaço é a Wigner Sites, né? Então, no espaço recíproco, o análogo é a zona de Brillouin. Então, na verdade, é a menor célula que se repete, você consegue preencher todo o espaço recíproco. Tá vendo? Todos sabiam, só não tinham essas mesmas palavras. Exatamente. É a célula no espaço recíproco de menor volume que tem a simetria da rede. É bem técnico. Uma célula unitária. A célula unitária de menor volume que tem a simetria da rede. É um ponto da rede. Mas é muito técnica aí. Alguém tem mais pergunta enquanto isso? A gente está se ordenando aqui. Quer complementar alguma coisa? Não, tudo bem. Pega o microfone, está atrás aí. Eu queria perguntar, com o síncrotron e já também com a nova máquina, com o Sirius, provavelmente gera um volume de dados muito grande de várias amostras. Eu queria saber se existem desenvolvimentos em relação à data science, em relação ao tratamento desses dados, se vai ser necessário novas técnicas, novas especialidades, coisas desse tipo. Sim, esse é um desafio muito grande. Todo mundo entendeu a pergunta? O que a gente vai fazer com grande volume de dados? Vocês ouviram, o Sirius vai ter muita intensidade, detetores cada vez maiores e medidas em milissegundos e coisas do gênero. O volume de dados é gigantesco, então tem um grupo de computação científica e um pessoal... A gente já está pensando nisso há muito tempo, fazer toda uma infraestrutura para dar conta da armazenagem e processamento dos dados. Então, isso exige usar o que tem de melhor hoje em dia em capacidade de armazenamento, processamento, usar computação paralela em placas gráficas, não sei se alguém já ouviu falar disso, e algoritmos genéticos, redes neurais, está sendo muito usado na identificação de imagens e aí vai. Mas é um desenvolvimento, é um grupo em si que tem aqui dentro para tratar dessas coisas. Mais perguntas? Agora todo mundo ganha prêmio. Mais alguma pergunta? Esqueci. É o desenhista que fez aqueles desenhos que estão lá na habilidade do Anel, que eu mandei o link para vocês no Facebook. É o nosso pesquisador desenhista. E ele dá um seminário na semana que vem para falar desses desafios. Então, ele vai responder muito melhor.
mostrar qual é o problema, quantos terabytes de dados a gente vai gerar por dia e como resolver isso. Tem mais uma pergunta. Ah, ele vai editar um livro, não vai? Não, só dar um spoiler de ordem de grandeza, né? Se você quiser um número. Hoje a linha de tomografia produz 1 terabyte de dados por semana. A linha de tomografia do Sirius vai ser capaz de gerar 300 terabytes por dia. Só para vocês terem uma ideia. Isso é uma linha de luz. Acho que a linha da Ana também vai ser um... Nada como a de imagem, né? Mas também a gente vai gerar bastante dado e a gente vai precisar processar bastante. E aí a ideia é que os usuários consigam sair daqui com os dados pré-tratados, né? Então vocês vão ouvir disso também. É. Só um detalhezinho de 300 terabytes, você não consegue copiar isso num dia, né? Então o problema é você tirar do próprio computador do detetor. Como é que você vai tirar esses dados do computador? Ó, mudando de tópico, voltando para espalhamento. Ó, mudando de tópico, você poderia explicar a razão pela existência de pontos de difração proibidos no espaço recíproco? Agora está todo mundo afiado, né, do espaço recíproco. Lembra, estrutura cristalina, de repente eu estou lá com o meu feixe e era para ter um ponto, mas não tenho. Também. Essa aqui é do gato também. Alguém arrisca? Essa aqui é o do gato também. Ali, ó. Quer ganhar outro, né? Não vai ganhar de novo, hein? Já ganhou o prêmio? Já. Eu acho que tem alguma coisa a ver com... Esqueci o nome. A esfera de Evode. No caso, esse ponto que não aparece não deve estar na superfície ali. Ele não está... A superfície não engloba esse ponto. Esse ponto está fora da superfície da esfera de Evode. No caso, ele não vai apresentar pico de difração. Nada. Ele não está porque ele sumiu antes de cortar. Porque a condição de Laue não vai obedecer. Não tem como ser obedecida. Então, não tem como ter difração dessa forma. O nome já atrapalha. Tá certo, Guilherme? Ah, sistema cúbico. Pode. A pergunta é chata. En el espacio donde no hay intensidad, no tienes interferencia constructiva, sino interferencia destructiva, y ahí no se ve la intensidad producto de la suma de las ondas que producirían lo contrario, que sería la interferencia constructiva. ¿No? ¿Sí? Quem que causa essa interferência destrutiva? La suma de ondas que se anulan, en realidad. Quem causou a soma de ondas? Tá quase. Não é tá no caminho certo, tá no caminho então, certo. Ó, todo mundo prestou atenção. O sea, ahí no estaría en condición de difracción. Não. Tá. Está em condição de difração. Por que não tem ponto? O ponto proibido, esse espalhamento proibido, que não tem intensidade, ele deveria existir. Ok? Não, eu estou confundida. Ele deveria existir. Ele não existe por um motivo. Que, de fato, tem uma interferência destrutiva. Mas quem que causa essa interferência destrutiva? Mas quem que causa essa interferência de fase? Tipo, por que eu tenho esse pico? Não, tá, tudo bem, tu tá falando sempre a mesma coisa. É verdade, isso daí é verdade. Lá em cima, parece que tem. Lá de cima primeiro. Você é um amigo do Diego, por favor. Eu não sei o nome dele, mas ele é amigo do Diego. Mais uma. Bom, primeiro tem que diferenciar entre dois tipos de simetria. Você pode pensar nas simetrias pontuais, que você tem questões, por exemplo, de moléculas e tal, você tem elementos de simetrias pontuais, e você tem as simetrias de translação. Quando você tem uma simetria pontual, você não consegue gerar... simetria pontual não causa ausências sistemáticas, que são exatamente... A reflexão era para estar lá, mas ela não está. Quando você tem simetria translacional, que aí são os elementos de simetria que é...
eixo de rotação, como é screw axis, eu esqueci em português, e tem outro que é glide planes. Tá? Nesse caso, você coloca ali, você tem esse elemento de simetria, você vai ter certos planos de reflexão que vão criar interferência destrutiva com alguns outros planos. Então, você ali, uma reflexão que era para estar ali, não está porque a radiação ali vai estar gerando interferência destrutiva com outros planos. Tá certo, mas eu acho que você... Vamos à resposta. Peraí. Explicar a razão da existência de pontos de difração proibidos no espaço recíproco. Então, Vamos a... O ponto todo é que, num ponto proibido, né, é porque você tem, como ele disse, ou como várias pessoas chegaram a comentar, tem um plano onde que você vai ter uma interferência destrutiva, tá? Que vai passar a 180 graus com relação a onde deveria existir um pico. Amanhã vocês vão ver na aula da Flávia um exemplo disso. Tá? É que tem que pensar bastante. Coitada da Flávia, eu sempre falo que vai ter coisa na apresentação dela. Meu Deus do céu. Se ela não, podem brigar com ela se ela não fazer. Sobrecarregando a menina. Então, geralmente isso é feito pela base. Tá? A base pode anular um pico de difração que devia estar lá. No caso, por exemplo, numa rede cúbica de corpo centrado, de face centrada, você pode imaginar ela com uma cúbica simples, com uma base, e essa base anulando os picos de difração que ela deveria ter. Ok? Então, na verdade, é a base que está anulando, ou, na verdade, alguma simetria dos cristais que acabam anulando esses picos. O Guilherme mostrou hoje, né? Não, esse daí é porque tu não consegue medir. Não, esse daí tu mede. Esse daí ele existe, não é proibido. Vocês lembram daquele fator de estrutura de HKL que a gente chegou hoje? Bom, aquilo lá é uma somatória do fator de espalhamento atômico e a fase, o termo de fase que está lá em cima, vai ser exponencial de combinação de HKL com a posição no XYZ. Então, dependendo do plano que você está e da posição, se tem átomo ou não naquele plano, essa combinação pode dar 2π, pode dar 0, por exemplo. E pode dar fração disso também. Então, nessas combinações que dão 0, né, que a fase da π, por exemplo, a soma de π, isso quer dizer que você está com fase π, quer dizer que você está fora de fase, daí vai dar 0 aquela somatória lá. Tudo bem? Se ao invés de fazer reflexão, porque a gente está falando por reflexão aqui, fizesse a difração por transmissão, você veria esse ponto? Eu posso falar amanhã. Vai dar aula para amanhã, então não vou matar, senão ela vai falar amanhã. Até que hora a gente tem que ficar enrolando eles aqui? 6h15. É brincadeira. Tem várias perguntas aqui, que aí tem algumas que são muito rápidas para responder. A gente tem que pegar umas que são interessantes. Alguém tem alguma pergunta quando a gente seleciona as outras? Tem. Ela falou que vai dar aula amanhã aí. Tem algum uso para polarização elíptica que você tira quando você pega o feixe do síncrotron fora do plano? Que tem polarizado elipticamente. Vocês não viram ainda. Não vi. É um spoiler para a aula de amanhã. Mas o que tem a radiação elipticamente polarizada? O Gustavo falou. Um fóton com polarização circular, o que ele carrega? Quem falou? Momento angular. Então, você pode sondar momento angular na sua amostra. É um dos usos de polarização circularmente polarizada. Já ganhou algum prêmio, não? Já está ganhando muito. Ganha um imã. Troca por um imã. Troca por um imã. Gente, tem uma aqui que é bem capciosa. Cadê o do gato?
Cadê o do gato? Mesmo papel, acho que a letra é a mesma. É, fogo amigo. O do gato fogo de amigo. novo? É. Como sei quais são os bons números quânticos? E me dê alguns exemplos. Alguém de mecânica quântica? Algum físico? Quem é físico já fez curso de mecânica quântica? Gente, eu fiz, mas eu não lembro. Ó, quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta? Ninguém? Vale caderno. É o do gato. Pela letra aqui, eu tô vendo. Foi a Tice? Tice, você ia ganhar um caderno. Primeiro... Peraí. Primeiro negócio, o que é um bom número quântico? Assim, tem a relatividade que tem a quântica a ver com a relatividade, que é a parte relativística, que é a parte que o Gustavo falou no final da aula dele, que tem números quânticos, tem a ver com a parte relativística Não, deixa eu te interromper, senão a gente vai... Tá, mas aí tem os números quânticos. Número quântico. N, L e M, que são bons números quânticos sem relatividade. Sem relatividade. Com a relatividade, tu tem, por exemplo, o J, que é outro número quântico. E o que é um bom número quântico? Como assim um bom número Tem quântico? bons números quânticos e tem ruins números Número quântico é um número quântico. Então, o que é um número quântico? Alguém sabe falar? O que é um número quântico? Quando tu tem, por exemplo, uma distribuição de energia discreta, tu tem números quânticos associados a uma função de onda. E aí, E o que determina? Como você escolhe? Como você escolhe o número quântico? Tem a parte de onda, da função de onda, que é a parte radial, que tu determina o N. Isso é consequência. Você escolhe... gente, está muito técnico. Tá, quando você vai resolver a equação de Schrödinger, você acaba usando ela a partir de coordenadas esféricas. E daí, a partir das coordenadas esféricas, você consegue determinar autovalores, que a partir desses autovalores que tem o J, o L e o N, se eu não me engano, e daí com eles você acaba tendo as regras de seleção que você consegue determinar que daí... Ai, Túlio, mata essa charada aqui. Número quântico bom e ruim. É uma coisa que caracteriza o estado quântico. Você tem que caracterizar igual do átomo de hidrogênio. O elétron no átomo de hidrogênio, 1s, 2s, 2p, os números quânticos é energia, que é o N, está relacionado com a energia. O L está relacionado com o momento angular, que é a magnitude do momento angular, a projeção em Z, que é o M, e o spin. Bons números quânticos são grandezas que são conservadas. Então, a energia é conservada no átomo, o momento angular é conservado e o spin é conservado, e é por isso que é um bom número quântico. Ele descreve bem o estado quântico desse elétron. Não vai mudar com o tempo, não muda com nada. Cada sistema quântico vai ter um bom número quântico e uma grandeza que é conservada. Não necessariamente. O Wendell deu um exemplo que o L, num átomo isolado, momento angular é um bom número quântico. Num sólido, o momento angular não é um bom número quântico mais. Devido à simetria, o momento do cristal é um bom número quântico. Então, o Wendell deve ter falado da função de onda do elétron no sólido, você precisa de 2 números quânticos. A energia, o N, e um K. Você deve ter ouvido falar de um K, que é o momento. Esse é o bom número quântico para um elétron no sólido. Eu não entendi... Desculpa. Eu não entendi muito bem sua resposta, porque, justamente, os números quânticos, eles são o que descrevem a sua equação de onda. Então, quando você falou, existem números quânticos que mudam... Essa parte eu não entendi. Tô confusa. Eu estou tentando responder sem ficar muito técnico. Você faz física? Eu faço nanotecnologia. Nanotecnologia. Então, quando você descreve a solução de uma função de onda, a gente escreve em termos de, por exemplo, o L e o M lá, que são coisas que são conservadas. É uma grandeza conservada, então você consegue descrever bem a função de onda em termos dessa grandeza. Ela tem igual uma partícula clássica. Você pode falar dela que ela tem uma certa energia,
em um certo momento, e essas grandezas são conservadas. Se você dá esses dois números, você define bem o estado dessa partícula. É o número mínimo de informação que você precisa para definir o estado de uma partícula quântica. E você usa números que são conservados. E se é conservado ou não, depende da simetria do seu problema e do com que ele está interagindo. Tá meio... Quem quiser conversar mais sobre isso, a gente pode conversar com cerveja e pizza, que fica mais fácil depois. A gente vai para as próximas perguntas. Vai sair número quântico bom, ruim, mais ou menos. Isso é muito técnico. Alguém tem alguma pergunta menos técnica, muito detalhada, assim, intrincada? A pergunta é o seguinte: quais as vantagens e desvantagens da difração de nêutrons comparada com a difração de raio-x? Opa, desculpa. Não. Merece? O Júlio falou que merece caderninho. Repete, por favor. Qual a vantagem e desvantagem da difração de nêutrons relativa à difração de raio-x? Todo mundo ouviu? Ótima pergunta. Não passou visão, né? A difração de nêutrons, como ela não é gerada por uma partícula neutra, então você consegue estudar matéria que teria, por exemplo, muita fluorescência. Então, por exemplo, ferro, cobalto, que teria muita fluorescência e iria atrapalhar seu difratograma, você consegue estudar. Aí eu não sei outras. Está claro para todo mundo qual foi a resposta dela? Às vezes tem algumas amostras. Lembra que a gente falou que a seção de choque de absorção é muito grande? Um dos fenômenos que acontecem depois da absorção é a fluorescência. Você emite radiação. E, às vezes, quando você quer fazer difração, você quer olhar os elétrons espalhados, tem vários elétrons fótons de fluorescência que atrapalham sua medida. E nêutrons, às vezes, é uma vantagem por isso. Você não tem a fluorescência atrapalhando o seu sinal. Não vai gerar um background alto. Esse é uma das vantagens. Perdão, eu tenho outra, no espanhol. Con difracción de electrones, tendrías que los fotones, la energía de los fotones interactúa con los electrones o la nube electrónica de los átomos. Calma. Bueno, o Pedro pode traduzindo aqui. Los fotones interactúan con la nube electrónica de los átomos y por ende, en un ángulo mayor de difracción vas a tener limitaciones con algunos átomos que tienen un Z más alto, un Z menor. Cuando el átomo tiene un Z menor, va a tener más dificultad para interactuar con los fotones producto de la radiación de los electrones, ¿no? Y en los neutrones, ahí los neutrones interactúan con el núcleo. Entonces, el Z no va a ser un impedimento para analizar y vas a ver suficiente intensidad en el difractograma para ver todo el difractograma en muchos ángulos, sin perder intensidad. Elementos leves. Tem duas coisas para complementar o que ela falou. Vocês lembram que a seção de choque de espalhamento depende do número atômico? Lembram que depende do quadrado? Quadrado do número atômico, a seção de choque de espalhamento? Para elementos leves, a seção de choque é baixa. Por exemplo, hidrogênio é impossível. Lítio, muito difícil ver espalhamento. Nêutron permite você ver difração de elementos leves. Isso é uma coisa muito legal. Outra coisa é que nêutron tem spin. Então, a gente consegue sondar em materiais magnéticos qual é o ordenamento dos spins dentro do material de uma maneira muito mais fácil do que com raio-x. Com raio-x, a gente tem que usar o campo magnético, o que é um efeito muito menor, muito mais difícil de fazer. Alguém mais quer complementar?
Ah, é verdade. Alguém perguntou dos efeitos de isotópicos. Nêutron é possível você distinguir até isótopos. Lembra, o nêutron interage com o núcleo. Muito mais fácil do que com raio-x. O que ela quer? Quais são os problemas com nêutrons? A gente tem que falar um pouco o que tem de ruim o nêutron. Todo mundo falando mal de difração de nêutron. Porque é muito difícil de produzir, porque você não consegue acelerar com elementos magnéticos como você consegue o elétron. Daqui a alguns anos você vai conseguir. Tem uma fonte de nêutrons produzida na Suécia que vai fazer isso, mas assim, tem outros problemas. Fontes de nêutrons é muito difícil. Tipicamente um reator nuclear é uma coisa difícil. Tem outra coisa, amostras imensas. Por quê? Também. E o que é difícil fazer? Ótica é muito difícil, nêutron não interagem tanto. Então, vocês não devem ter visto, mas assim, monocromador de nêutron é uma coisa imensa. As amostras são, você não fala, gramas e quilos. Então, para várias coisas pequenas, você nunca consegue fazer com nêutron. E tem vários problemas depois que você pode induzir radiação nas suas amostras. Esquece nêutron. Quem falou de nêutron aqui? Você pode criar isótopos radioativos na amostra. Você pode acontecer do núcleo absorver um dos nêutrons e se tornar radioativo. Então, é um problema. Você não joga fora as amostras, tem que pôr. Você tem que deixar lá, a sua amostra fica lá. Mas é complementar. São técnicas complementares. A gente está fazendo a brincadeira. Na Argentina também. Tem espectroscopia, espalhamento inelástico com nêutrons. Tem várias das teses que a gente está vendo. A gente pode trocar a partícula que entra por um nêutron e a gente consegue, todas as técnicas de espalhamento você consegue fazer com nêutron. Espalhamento a baixo ângulo, todas as coisas têm informações complementares. Acho que em algum momento. Já foi feito há 30 anos atrás com nêutrons. Tem vantagens. Alguém tem mais alguma pergunta antes da gente... Bom, hein? Valendo um caderninho. Ó, ninguém quer beber. Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que é um pouco, sei lá. Não, é que não é muito assim mesmo, é só uma curiosidade, porque assim, durante todas as aulas, todo mundo falou sobre tudo que o Sirius pode fazer, mas existe alguma coisa que o Sirius não pode fazer? E se existir, qual seria o desafio para a gente poder fazer isso no futuro? Caderninho para ela. Todo mundo entendeu? Isso é uma pergunta extremamente importante, vocês devem fazer para todas as técnicas que apresentarem para vocês. Traduzindo a pergunta dela, qual é a limitação? O que você não pode fazer? Isso era uma boa, hein? Porque a pergunta foi um pouco geral de Sirius como um todo. A gente pode falar das técnicas que vocês já ouviram até agora. Quais são as limitações? É uma coisa acho que tem faltado muito nas aulas. A gente fala tudo que tem de bom e varre para debaixo do tapete as limitações. Então, vocês já ouviram falar de XPS ARPS, que foi hoje. Minha memória é super curta, eu já esqueci tudo. Imagem, a gente pode falar de resolução imagem e difração de monocristal. Então, alguém quer falar... Bom, a gente abre para vocês primeiro. Alguém quer comentar limitações de difração em monocristal? Você quer falar alguma coisa? A difração como um todo, né, você precisa do ordenamento de longo alcance, nessa periodicidade
que é o que vai gerar a rede recíproca no fim das contas. Então, começa a entrar problemas, como levantaram aqui, de coisas amorfas ou nanopartículas. Então, isso começa a complicar o sinal de difração. Mas o Sirius vai ser bom para isso. Vai ser bom para isso com outras técnicas ainda também. Peraí, deixa eu falar do... Ainda em monocristais e difração... Deixa eu só... Antes de ir para o policristal... Desculpa, Cris. É o que a gente comentou antes de elementos leves. Existe muita gente que quer estudar, hoje em dia, hidrogênio e lítio. Fazer experimentos de espalhamento, onde você quer tirar informação do ordenamento ou da presença ou ausência de hidrogênio e lítio, é muito difícil. Então, isso é uma das coisas que, pro hidrogênio, a gente não é capaz de sondar diretamente, a gente pode ver efeitos indiretos do hidrogênio e do lítio. Então, se ele liga com outra pessoa, se ele causa uma deformação da rede, isso são limitações de elementos leves. A gente não consegue sondar elementos leves, hidrogênio e lítio, com espalhamento e difração de raio-x. Policristais. A grande vantagem dos Sirius, né, que todo mundo se orgulha de falar, que você tem uma... Está falando de desvantagem. Então, não, calma. Calma. Um feixe extremamente pequeno e com baixa divergência, né, que vai dar a emitância dele e que está lá relacionado com alto brilho. Excelente para várias técnicas. Difração de policristais, a gente precisa ter estatística de cristalzinhos em condição de difração. Se a gente tem um feixe muito pequeno, você perde essa estatística. Então, é um terror para a difração de policristais. O nosso grupo, a nossa linha de luz, é que faz o pessoal aqui tremer na hora de montar a ótica dela, falando, nossa, vocês vão estragar o feixe? Porque a gente não quer um feixe pequeno, a gente quer um feixe grande. Então, é uma desvantagem. Eu posso falar uma desvantagem, mas é uma desvantagem física quase, tá? Que é bem que um balde de água fria. Porque você tem, para quem gosta de amostra biológica, por exemplo, você tem estudos que mostram que você nunca vai conseguir bater um limite de 10 nanômetros, né? Mesmo usando raio-x, porque você precisa entregar uma certa quantidade de fótons para você tirar a informação dentro de um voxel, só que, ao mesmo tempo, como foi discutido aqui, você também destrói a sua amostra. Então, a menos que você comece a modificar... Isso é uma amostra biológica, água em proteína só. Então, é uma coisa que provavelmente o Sirius vai necessariamente bater nesse limite, porque é um limite físico. Tá? Mas a natureza funciona assim. O comentário que eu queria fazer tinha até a ver com uma das perguntas, mas eu sei que era uma pergunta mais de curiosidade, porque, tipo, em relação à resolução de amostra biológica, não há nenhum interesse do Sirius em utilizar radiação para fazer análise de microscopia, porque, por exemplo, agora existem as técnicas de microscopia de superresolução, que permite analisar amostras biológicas até 20 nanômetros de resolução, ou talvez até abaixo, dependendo da qualidade da luz. Não, você consegue. Você consegue até para unidades de nanômetros. Só que o problema é como você chega nisso daí. Então, além de você ter que criar uma sonda específica que te permite enxergar, porque você não enxerga a amostra, você enxerga onde que está aquela molécula que você grudou na sua amostra. Então, você tem que ter esse desenvolvimento. E o pessoal de espectroscopia já deve ter mostrado para vocês que aqui, da mesma forma que lá, você consegue ver o brilho de uma molécula que solta no verde, que solta no vermelho. Aqui, você consegue ver o brilho de um átomo que solta na fluorescência do ferro, na fluorescência do níquel. Então, se você quer ver um elemento químico, aí você precisa ir para raio-x. E aí entra a parte de microscopia. Tá? E tem o detalhe de que o pessoal fala, quando eu falei que esse limite de 10 nanômetros é um limite que não envolve a utilização de nenhum tipo de agente de contraste. Então, você não vai modificar a sua amostra. E, para finalizar, raio-x tem poder de penetração, você pode fazer em 3D, para amostras grandes e que não são transparentes. Em microscopia de luz visível, tem um estudo muito grande para você deixar a sua amostra transparente, literalmente, parecendo uma gelatina, né? E aí você cozinha, a amostra fica transparente.
Mas se não for assim, não vai funcionar a microscopia óptica, porque ela é muito grande, ela absorve a luz. Não, é que eu ia falar mais da microscopia de fácil. Não vai ter limitação nenhuma para o ARPS. Vai dar ótimo, tudo ótimo. Não, eu acho que talvez não seja uma limitação do Sirius em si. Eu acho que talvez seja uma limitação, talvez foi uma escolha da linha, talvez que é o tamanho do feixe. Então a gente vai ter um feixe de tamanho de microns, alguns microns. Tem algumas linhas que fazem nano-ARPS, então a gente vai ter uma linha de micro. Essa vai ser não é uma limitação do Sirius em geral, mas é uma limitação que a gente vai ter. Não que isso vai atrapalhar em alguma coisa. Não. Uma outra limitação seria gerar fótons de baixa energia com ondulador. A gente vai ter, não sei, é possível talvez criar linha de baixa energia com dipolo, mas com ondulador a gente vai precisar de um ondulador muito grande e isso é improvável. Então, se você quiser, por exemplo, luz circularmente polarizada com ondulador em baixa energia, acho que essa é uma limitação. Deixa eu só complementar umas... vocês viram a aula de fotoemissão? Uma das grandes limitações de fotoemissão, vocês lembram que se vocês estão medindo o elétron que sai, você quer medir a energia cinética do elétron que sai, se sua amostra não for suficientemente condutora, você arrancou um elétron, sobrou uma carga positiva ali. Você tem que ser capaz de levar outros elétrons para a amostra para ela ficar neutra. O que acontece se você vai arrancando vários elétrons, você gera uma carga positiva na amostra, e essa carga positiva altera a energia dos elétrons que está saindo. E essa é uma limitação fortíssima em espectroscopia de fotoelétrons. Qualquer tipo de espectroscopia de fotoelétrons. Sua amostra tem que ser razoavelmente condutora. Então, amostras muito isolantes, você não consegue fazer. E ARPS, que vocês viram, a resolução angular, para você medir bandas, a dispersão de energia, dispersão das bandas de energia, você precisa de amostras cristalinas. Pelo menos do tamanho do feixe, que vai ser de algum micron. Então, você tem que ter pelo menos cristais da ordem de algum microns para você conseguir medir, mas tem que ser um monocristal. E totalmente limpo. No geral. Mas isso é um problema geral que nem o Sirius vai resolver e é uma limitação intrínseca da técnica. Cada técnica tem uma limitação. Falando de limitação de tomografia de raio-x, voltando para a aula do Sato hoje, que ele falou sobre os diferentes regimes, né? Então, em imagens para os dois regimes de imagem, né, que o Sato falou hoje, a gente está limitado, na verdade, pelo tamanho do foco que você consegue fazer com a sua fonte, né? Então, a gente nunca vai conseguir ter uma imagem tridimensional feita por tomografia de raio-x que tem uma resolução espacial. O meu limite mais alto de mais alta resolução sempre bate no tamanho da sua fonte. Então, por exemplo, quando a gente fala que no Sirius a gente vai ter uma linha de nanotomografia de raio-x, isso significa que a gente precisa, de fato, ter um feixe de tamanho nanométrico. Tá? Então, isso é uma limitação. Se você pensar isso para um tomógrafo de bancada, isso vira um super problema, porque é muito difícil fazer uma fonte a partir de um tubo de raio-x muito pequenininho. E aí, quando você vai para a resolução de um tomógrafo de bancada, a gente pode discutir isso, mas tem gente que fala que eu vou fazer nanotomografia com um tomógrafo de bancada. É muito difícil você conseguir chegar nisso daí. Você vai chegar com resoluções da ordem de 5, 10 microns, mas chegar perto de nano é impossível. Então, tomografia de raio-x bate nessa limitação. A melhor resolução possível está no foco do seu feixe de raio-x. Então, está no tamanho do seu feixe produzido. Alguém tem mais alguma dúvida? O Pedro pediu para eu complementar uma coisa aqui. Uma das coisas que a gente não vai ser muito bom no Sirius em relação a outras técnicas é resolução temporal. Então, a gente é limitado no que a gente consegue fazer, quão curto espaço de tempo a gente consegue sondar. Então, a gente está falando de milissegundos,
talvez até microsegundos em alguns casos, mas existem outros tipos de experimentos com lasers, ou com o que eu falei de free electron laser, que você vai de femtosegundos a picosegundos. Então, esse tipo de informação temporal a gente não consegue ter no Sirius. Experimentos resolvidos no tempo. A gente tem uma certa resolução temporal, a gente não chega nessa escala de femtosegundos, picosegundos. A gente está mais nos micro e milissegundos. Vai ser coberto. Beleza? Bom, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, tem mais aqui. Tem mais uma aula de dúvidas. Vai ter mais uma aula de dúvidas semana que vem, né, Túlio? Que a ideia também, daqui para frente, as próximas aulas, vocês vão ter mais dúvidas geradas, e aí a gente vai fazer uma outra aula dessa, para suprir essas dúvidas. E podem agregar as que estão aqui. No entanto, também as pessoas que fizeram as perguntas também podem nos perguntar a qualquer momento, né? Mas não se identifica. A gente guarda para a próxima aula, tá bom?